Fala pessoal, tudo jóia? Auxiliares em inglês e os modal verbs. Você que é estudante de inglês, você que fala um pouco de inglês, faz curso de inglês, está indagando bastante sobre qual que é a diferença dos auxiliares, para que serve modal verbs. Você está tentando fazer uma associação com o português e não está conseguindo, está achando que isso tudo é uma bagunça, é uma confusão? Para! Vamos entender agora, rapidinho, super simples, qual que é a diferença entre os auxiliares, para que eles servem, e os modal verbs também, o que são e para que eles servem. E já sabe, pessoal, antes da gente começar o nosso vídeo explicativo, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho para você continuar recebendo dicas super quentes para turbinar o seu inglês. Bora lá? Então vamos lá, pessoal. É muito complicado entender auxiliares e modal verbs em inglês se você ficar fazendo analogias com o português, porque o conceito, a finalidade, o propósito, a função dos auxiliares e dos modal verbs em inglês não tem nada a ver com o português. Então, bora lá concentrar no inglês para você entender de uma vez por todas. Diferença central, já coloca isso na sua cabeça, isso por si já vai dividir os dois oceanos. Auxiliares auxiliam o verbo numa função que eles não conseguem fazer, mas eles são essenciais. O verbo não vive sem eles. Os modal verbs, eles também auxiliam o verbo numa função que eles não conseguem desempenhar, porém, eles não são essenciais. O verbo sobrevive sem eles. Não é confuso, não. Veja só essa relação dos auxiliares e dos modal verbs. Aqui nós temos os auxiliares. Provavelmente são palavrinhas que você já cansou de ver em inglês. E você vai perceber que os auxiliares eles estão muito ligados a um tempo verbal. Então veja só, o do e o does, eles são usados para o simple present. Você vai lembrar que o do é usado para I, we, you, they, e o does é usado para a terceira pessoa, he, she, it, no presente. Did é usado para o passado e ele é o mesmo para todas as pessoas, não tem variação quando é a terceira pessoa do singular. Will é o auxiliar usado para o futuro. Também não tem variação, é o mesmo usado para todas as pessoas. O have e o has são auxiliares usados naqueles tempos que nós chamamos de perfeito. São aqueles tempos que muitas vezes eles englobam dois momentos do tempo, o passado e o presente e o futuro. Então nós chamamos esses tempos de tempos perfeitos. A mesma coisa acontece com o had, que é usado no past perfect, e o will have, que é usado no future perfect. Agora, vem comigo, entenda uma coisa bacana. Vamos pegar aqui como exemplo o auxiliar do presente. Você sabe formar frases no presente. Você fala I work, I study, I drive, I speak. Isso não é um problema. Já reparou que para fazer uma interrogativa, você não consegue? Eu não posso falar assim, you drive? Não, isso não é possível. Então, na concepção da língua inglesa, a palavra drive, ela só serve para expressar uma ideia afirmativa. Ela não sabe expressar uma ideia interrogativa e ela não sabe expressar uma ideia negativa. Não foram criadas variações ou na frase ou na própria palavra que incorporassem essa mudança de sentido. Então, na concepção da língua inglesa, você usa uma palavra na frente da frase que vai indicar que ela é uma interrogativa. Ou então você usa uma palavra acoplada ao not para mostrar que aquilo é uma negativa. Agora já veio na sua cabeça essa frase que eu dei de exemplo, I work, e você vê que para fazer uma interrogativa você diz do you work? E para fazer uma negativa você diz I don't work. Agora vem comigo, volta lá para o começo do vídeo. Lembra que eu falei que os auxiliares eles são essenciais? O verbo não sobrevive sem eles? É isso aí. Se você não usar o auxiliar do, does ou don't e o doesn't, você não consegue fazer frases na interrogativa e na negativa. Elas são essenciais para a sobrevivência do verbo nas frases que nós temos, afirmativa, interrogativa e negativa. A mesma coisa vai acontecer com o will. Porque veja só, nós temos um verbo para o presente e nós temos um verbo para o passado. Vamos pegar, por exemplo, um verbo que você conhece, speak. Speak é a forma no presente. Qual é a forma no passado? Spoke. Muito bem. Speak, presente. Spoke, passado. Agora me responde aí, qual é a forma de speak no futuro? Não tem. Não existe.
Não se criou em inglês uma variação dentro da palavra que acoplasse a ideia de futuro. Aí volta na mesma questão. Já que nós não temos uma variação interna dentro da palavra, vamos colocar uma palavrinha antes, que aí sim não é o verbo work, drive, speak, que vai ter a ideia de futuro, mas aquela palavrinha que foi usada antes dele, will. Então, quando eu digo para você I work, você entende que é presente. Mas quando eu digo I will work, você já entende que isso é futuro. De novo, veja aí, os auxiliares, eles são essenciais para a sobrevivência do verbo. Não tem como eu fazer uma frase no futuro se eu não utilizar o auxiliar will. Por isso o nome auxiliar. Ele auxilia o verbo em funções que o verbo não tem. Bacana, né? Já ficou claro para você o conceito dos auxiliares? Você provavelmente já se inscreveu no canal, já ativou o sininho. Thank you so much. Agora vamos entender aqui um pouco dos modal verbs. Por que será que os modal verbs, eles não são essenciais? Simples. Porque os modal verbs, eles transformam, veja bem, grave isso, eles transformam um fato em uma possibilidade, em uma habilidade, em uma obrigatoriedade, em uma permissão. Então, quando eu digo para você I work, isso é um fato. I study, isso é um outro fato. Agora, se eu colocar I can work, isso já não é um fato mais. Isso pode ser interpretado como uma habilidade. Eu tenho a habilidade de trabalhar. I can work. Isso pode ser interpretado como uma possibilidade. I can work. O modal verb, ele atribui ao verbo ideias que o verbo não tem. Todo verbo, interprete-se ele como um fato. Os verbos, eles são fatos. Uma vez que você acopla um modal verb, aí sim, você está variando a sua ideia. Você está dizendo permissões, você está dizendo possibilidades, obrigações e tantas outras. Agora, não tente também traduzir os modal verbs, porque não faz muito sentido. Nós temos muitas vezes no português vários verbos e um para identificar cada ideia. Por isso que no português nós temos o posso, podia, poderia, pudesse, até que poderia, bem que poderia e tantas variações mais. O inglês ele é um pouquinho mais econômico. Ele muitas vezes tem uma forma que é utilizada em vários contextos. Então, qual que é a nossa dica de ouro? Grave esses auxiliares. Eles são tudo que você precisa. Grave esses modal verbs. Eles são tudo que você precisa. E lembre-se, o verbo funciona sozinho, mas muitas vezes ele precisa de uma ajuda, ou para sobreviver, ou para se potencializar. Aí você entendeu auxiliares e modal verbs. Então, pessoal, vou usar um modal verb agora e vou falar uma habilidade que você tem. You can help us. Ajude-nos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e bora lá descobrir aí tantos mistérios que nós temos na língua inglesa. See you around, guys.